Obrigado, professor Ronald, é uma honra, meu amigo Ronald. Queria cumprimentar o professor Zanetti, amigo meu de longa data e agora coautor, né? Finalmente escrevemos um livro juntos, há muito tempo a gente se cobrava isso. Então é uma honra muito grande tê-lo aqui, agradecer o convite, cumprimentar o professor Carlos Adriano, também o colega Carlos Adriano, que tem uma atuação destacada no tema, seja pela diretoria da AJUF, seja como juiz no Rio de Janeiro. E vamos ao tema, né? A discussão sobre reconhecimento de pessoas é uma discussão extremamente importante, no sentido de que se busca aprimorar a prova. Durante muito tempo, a doutrina processual e a jurisprudência se preocupavam com uma questão de análise de prova, muito mais uma questão jurídica do que uma questão fática. Hoje houve uma revolução nos últimos anos, está tendo uma revolução, especialmente pela Escola de Girona, no que tange a aprimorar os meios de prova, aprimorar a atuação jurisdicional, no sentido de que não interessa a ninguém, nem ao Ministério Público, nem à Justiça, condenar inocentes. Nós temos uma preocupação, todos nós, agentes públicos, devemos, e a polícia também, e a advocacia, de observar as regras do devido processo legal, e aí entra naquela questão do garantismo, que o garantismo ele deve ser lido na lógica de nenhum inocente condenado, mas nenhum culpado impune. Nós precisamos também viabilizar que o sistema processual, eventualmente pessoas culpadas, elas precisam ser punidas. Nós não podemos naturalizar também a absolvição de culpados. Só que na nossa prática, o sistema processual brasileiro, ele erra nos dois lados. Ele, infelizmente, condena inocentes e, infelizmente, absolve culpados. Então, a tentativa de aprimoramento da questão relacionada ao reconhecimento de pessoas é justamente uma tentativa de minimizar erros no sistema de justiça. Então, nós tínhamos uma jurisprudência até 2020, nós tínhamos uma jurisprudência consolidada no sentido de que eventual descumprimento do artigo 226 o artigo 226 não teria prejuízo, era uma mera formalidade e que, portanto, esse descumprimento não traria consequências. Quem atua na justiça criminal há mais de 5 anos, que essa jurisprudência ela é mais recente, estava acostumado com essa posição dos tribunais superiores, tanto o Supremo quanto o STJ. Inclusive, era comum em audiência, muitas vezes, se perguntar para a testemunha, é esse que é o réu, esse aqui que é o culpado, se fazia um reconhecimento totalmente informal mesmo. O ministro Schietti e a sexta turma do STJ em 2021, a partir de um caso concreto, e era um caso bem peculiar, porque a pessoa que foi reconhecida tinha 1,90 m e o suspeito tinha 1,68 m, de acordo com a descrição originária da vítima. O habeas corpus tinha até a foto do Ibrahimovic e o Messi, para mostrar a diferença de altura e quanto era impossível que aquele reconhecimento correspondesse, de fato, ao autor do crime. E aí nós tivemos o Innocent Project também no país, atuando, mostrando essa ampliação de riscos com a manutenção daquela jurisprudência que entendia que o descumprimento do 226 é meramente formal, isso não traz prejuízo. E aí o colega Carlos Adriano vai aprofundar essa questão do julgamento, dessa perspectiva de gênero, e é muito importante isso. Se verifica que, na nossa prática, de fato, a maior quantidade de erros, elas recaem em suspeitos negros, né? Nós vamos ver o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, esse tema é tão importante hoje do reconhecimento, que além da pacificação pelo STJ sobre a questão do cumprimento do 226, o Supremo Tribunal Federal, mês passado, reconheceu o tema 1380. Então, o Supremo Tribunal Federal agora é o tema 1380, está reconhecida a repercussão geral, a pedido do ministro-presidente, do ministro Luiz Roberto Barroso,
no qual ele cita um estudo da Defensoria Pública que 83% dos erros de reconhecimento são de pessoas negras, mostrando esse problema e essa dificuldade do que tange a prova de memória. É claro que nós não podemos demonizar ou esquecer a importância do reconhecimento. Não é isso. Se quer apenas que o reconhecimento tenha uma aptidão probatória mais qualificada. Se quer justamente minimizar erros no procedimento. Então, essa preocupação da Justiça e do MP e da polícia, eles precisam atuar de modo concertado, de modo junto, no sentido de viabilizar que haja, de fato, o cumprimento não apenas dos 226, como eu gosto de lembrar que existe uma resolução do CNJ, a resolução 484 de 2022. E nos tribunais superiores, nós devemos lembrar o seguinte, a posição hoje pacífica no Supremo Tribunal Federal é que o CNJ pode criar atos normativos primários. Então, além do 226, o CNJ complementa requisitos dos 226 nessa resolução 484/22. Um dos primeiros problemas desta resolução, que eu acho muito importante a polícia estar atenta, o Ministério Público, é que o seu artigo 5º, parágrafo 1º da resolução, repito o número 484 de 22, ela é expressa em falar que, para fins de aferição de legalidade e garantia do direito de defesa, o procedimento será integralmente gravado. Então, eu sei que a nossa prática tradicional é que o reconhecimento é feito na delegacia de polícia sem gravação. Mas hoje, desde 2022, a resolução do CNJ exige que haja uma gravação. Exige que seja observado um procedimento que vai além do 226, que é um procedimento com entrevista prévia, fornecimento de instruções, é uma série de requisitos nessa resolução do CNJ. Então, eu acho que assim, um dos principais objetivos da minha fala hoje é alertar que o debate não se restringe ao 226. Nós temos uma resolução que está em vigor e que coloca uma série de regras para o reconhecimento de pessoas. O Supremo Tribunal Federal possivelmente vai enfrentar não só o 226, como a resolução nesse tema 1380. Porque há um outro detalhe importante. O artigo 2º, parágrafo 1º da resolução, deixa expresso que esse reconhecimento de pessoas é uma prova irrepetível, que pode ser realizada uma única vez. Então, se eventualmente a polícia descumpre o 226, por exemplo, não adianta a gente falar, não, mas em juízo eu vou consertar esse vício, em juízo eu vou fazer um novo reconhecimento agora dos padrões do 226. Nós corremos o risco de ter esse processo, essa prova anulada, porque a resolução deixa claro que, para o CNJ, esse reconhecimento só pode ser realizado uma única vez. Por quê? Porque no momento que você já realizou o conhecimento, a memória já está agora adequada ao primeiro reconhecimento. Então, a preocupação no momento, é que de nenhum modo haja um induzimento. Porque a prova da memória, ela é uma prova frágil, é uma prova indispensável, não apenas no reconhecimento, a prova testemunhal ainda é a prova mais usada no processo penal, não no Brasil, mas no mundo. Nós temos que melhorar a prova, nós temos que aperfeiçoar a prova, mas nós não podemos negar a importância da prova oral. Nós não podemos simplesmente considerá-la como uma prova... Eu acho, inclusive, com todo respeito, um paradoxo que existe hoje na nossa doutrina processual brasileira, que quer cada vez mais privilegiar audiências, privilegiar a oralidade, dizendo que a prova não deve ser o juiz, o MP, e a prova toda tem que ser produzida em audiência, e, ao mesmo tempo, essa doutrina fala que essa prova oral não deve ser usada, que ela não serve para nada, que essa prova tem baixa confiabilidade. Porque se eu somo essas duas situações, na prática eu vou ter que absolver todo mundo. E é claro que, do mesmo modo que não interessa condenar inocentes, não interessa absolver culpados. Então, eu repito que a gente precisa encontrar esse equilíbrio na nossa doutrina sobre o tema do reconhecimento e sobre
essa questão do que é o devido processo legal, o que é ser garantista, né? Porque o garantismo significa limites e vínculos a todo o poder, mas também aos particulares, né? Essa é uma parte que tanto eu quanto o Zanetti colocamos no livro, citando o Ferraioli, que o Ministério Público é uma instituição de garantias. Então, nós temos que entender qual é o papel do Ministério Público e qual é o papel do juiz no processo penal. Só que ser uma instituição de garantias é garantir não apenas o direito fundamental do réu, mas também o direito fundamental da vítima. Ambas têm direitos fundamentais no processo penal. Então, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Eu sempre digo, as condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, as 15 condenações foram por violações de direitos fundamentais da vítima. Então, o processo penal ele precisa ter uma aplicação prática, ele precisa funcionar também. Só que, é como a gente estava colocando ainda agora, essa interpretação, essa análise, nunca pode significar condenar por condenar. Então, esse aprimoramento desses requisitos, esta preocupação do CNJ com a resolução, da mudança da jurisprudência do STJ, já reconhecida pelo STF, existem precedentes da segunda turma do STF também falando que o reconhecimento de pessoas descumprido pode gerar nulidade. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão. É claro que, e aí temos algumas questões interessantes. O artigo 11 da resolução fala expressamente que o descumprimento torna a prova ilícita. Qual é o problema da resolução tratar do descumprimento como prova ilícita? Significa, na prática, que você não pode ponderá-la, vará-la de algum modo. Aplicar proporcionalidade, considerar que o fato é grave, que o crime é grave, e, portanto, eu vou aceitar essa prova porque é um crime extremamente grave. Daí que eu reitero a importância de qualificar a atuação da polícia e do Ministério Público para a observância do 226 e da resolução do CNJ. Porque a posição majoritária é que você corre o risco de perder esta prova definitivamente, porque ela é repetível e porque ela é prova ilícita. E isso acaba provocando também uma situação desfavorável, que em alguns casos pode significar a absolvição de culpados. Então, essa conclamação, digamos, que eu acho que é muito importante. Não custa observar esse procedimento. É claro que, veja, e aí um outro ponto interessante, a resolução fala um pouco sobre reconhecimento fotográfico, mas a posição do STJ hoje, ela é pacífica no sentido de que não é possível condenar só com fotos. Então, o reconhecimento fotográfico, ele pode ser utilizado, mas não para a condenação. Você precisa ter outras provas que identifiquem aquela pessoa. Eu sempre conto e sempre digo que a prática supera a nossa teoria. Por exemplo, de um modo geral, é um absurdo, e a Polícia do Rio tinha essa prática, e a jurisprudência do STJ também reiteradamente vem impedindo, a apresentação de alvo de suspeitos. Justamente porque a figura do alvo de suspeito poderia ter um induzimento de colocar aquela pessoa sem uma base para indicar por qual motivo ela está participando daquele reconhecimento. Eu estava conversando até com o Rogério Sanches, tem uns 2, 3 anos, sobre um caso que ele estava atuando em São Paulo, que era uma acusação de abuso de policiais em um jogo de futebol. E que tinha que ser apresentado o alvo de suspeitos exatamente dos policiais que atuaram naquele dia, naquele jogo de futebol. Então, naquela situação, a apresentação do alvo de suspeitos evidentemente era possível e era necessário. Né? Por isso que eu gosto muito da Marcela Mascarenhas, tem um livro muito importante, A Prova e o Tribunal do Júri, e a Marcela Mascarenhas Nardelli cita um autor espanhol que fala que no direito e no amor nunca se deve dizer nunca nem sempre. Então, é claro, essa questão do nunca e sempre, olha, nunca, qualquer... Isso é algo que precisa ser relativizado. Então, nunca se vai usar alvo de suspeitos. Esse exemplo do Rogério Sanches me parece que era possível e necessário. Mas é uma situação pontual.
Nós não devemos naturalizar ou normalizar antigas práticas que eram realizadas. É tudo bem. E aí outra questão interessante que eu lembro dessa questão de reconhecimento, que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não se aplica à investigação criminal. A LGPD expressamente fala que nós teremos uma LGPD penal. Nós teremos uma única LGPD específica para situações criminais. Mas nós temos um debate dessa possibilidade de reconhecimento de suspeitos, quando a polícia manda pelo WhatsApp a foto para a vítima, né? Ou quando isso é feito via Facebook, via Instagram, você apenas apresenta, e quais são os limites dos direitos de personalidade nesse tipo de atuação. Então, assim, não há uma proibição direta hoje expressa da LGPD, justamente porque, como eu falei, a LGPD não se aplica em matéria penal. Mas nós temos um debate muito grande na doutrina, porque, evidentemente, quando o delegado ou a polícia manda essa foto pelo WhatsApp para reconhecimento, primeiro que o reconhecimento fotográfico não está expresso na nossa legislação. E segundo, isso é extremamente atípico. Porque a preocupação, quando você aponta apenas uma pessoa, é de existir um sugestionamento psíquico. Cada vez mais a psicologia comportamental, ela demonstra que nós temos vários vieses que influenciam o nosso modo de agir. Um dos vieses é o viés da ancoragem. Acaba que nós temos uma tendência, quando reconhecemos determinada situação, de continuar querendo essa situação. Então, essa ancoragem, essa preocupação quando nós somos sugestionados, porque a vítima é inerente ao ser humano a ideia de que alguém tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu com aquela pessoa. Todos nós buscamos culpados. Isso é natural do ser humano, essa questão. Então, nós não podemos negar essa questão. Então, esse cuidado maior na obtenção da prova, ele é muito importante. Eu gosto de lembrar, vai sair agora uma tese de doutorado na USP, pela Justódio, do Vitor Cunha, sobre confiabilidade probatória. O Vitor Cunha escreveu essa tese na USP, justamente procurando debater esse aspecto da prova, que é muito importante, que é a sua questão da sua confiabilidade. Porque não adianta também só observar o 226 formalmente, né? Nós temos que verificar até que ponto aquele reconhecimento é fiável, até que ponto aquele reconhecimento tem uma maior credibilidade. Mas, assim, eu volto a falar, nós não podemos demonizar a prova de reconhecimento. É uma prova útil, é uma prova importante, e é uma prova que pode e deve ser utilizada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela vítima. Está tipificada no nosso código. A própria resolução reconhece que a colocação, e o 226 usa aquela expressão, colocar com pessoas parecidas, se possível. A própria resolução coloca que é na medida do possível se você deve colocar a pessoa com pessoas parecidas. Mas o ideal, pelo que eu estou contando, é evitar colocar só o suspeito. E é claro que é evitar colocar só o suspeito também, uma outra questão que foi discutida no STJ, que é um cuidado que nós temos que ter, quando se vai fazer reconhecimento de réus presos. Porque se o réu tiver com a roupa do presídio e as outras pessoas não estão com a roupa do presídio, há um sugestionamento de que aquele é o culpado. Então, essa questão formal, isso tem precedente do próprio STJ, essa questão formal do alinhamento padronizado de pessoas que tenham características parecidas para que a vítima ou a testemunha apresente, evitando isso que eu falo, que essa apresentação isolada chama show-up. Está expresso no parágrafo 1º. Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela rigidez do procedimento, a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa, sua fotografia ou imagem. Né? Então, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva. Né?
Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Como eu falei, a resolução vai além do 226. Então, o debate hoje não pode se centrar exclusivamente nos 226. Nós precisamos também focar na resolução do CNJ. E, assim, eu imagino para os delegados de polícia dizendo assim, você está em Brasília, eu não, momentaneamente, né, porque eu sou juiz em Vitória, voltarei em breve para Vitória, e Brasília é uma realidade totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente do Espírito Santo. Aqui não tem como fazer isso não vai funcionar, essa lei não vai pegar. Então, qual é a nossa preocupação? Por isso que eu estou insistindo nesse ponto. Não adianta fazer, como eu falei, mal feito, que isso vai ser anulado. Então, se você insiste em dar murro em ponto de faca, na verdade, é assim, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que é simples mudar uma cultura de anos, para que todo o reconhecimento seja gravado, para que haja uma entrevista, para que toda essa mudança cultural, ela agora já é normativa. Então, qual é a grande dificuldade? Não é uma chatice do Ministério Público quando ele pede isso, não é uma chatice do juiz, é simplesmente uma questão de custo-benefício. Né? É uma questão estrutural, é uma mudança estrutural importante, com um objetivo relevante de evitar a condenação de inocentes. Por quê? Porque a margem de erro do reconhecimento anterior era uma margem de erro que supera o tolerável. É claro que no penal nada justifica a condenação de inocente. De uma pessoa que seja, ninguém pode, como dizia Kant, ser condenado para servir de exemplo para a sociedade. Isso não existe, se a pessoa for inocente. O que nós precisamos é que haja um julgamento justo e haja uma prova fiável, uma prova com qualidade epistêmica. Justamente porque não interessa uma simples condenação de inocentes, né? Porque aí você erra duas vezes. Primeiro, porque o inocente está condenado. E segundo, porque o culpado fica impune. É um erro duplo quando você condena inocentes. Então, a margem de erro existente num julgamento sem essa observância dos requisitos é uma margem de erro hoje que não está sendo mais tolerada pelo sistema. Então, assim, e é interessante que nessa resolução o CNJ determinou que os juízes expressamente observem a resolução. E fala, inclusive, cursos da Escola Nacional de Magistratura, cursos de formação. Então, o que eu quero colocar é justamente para a autoridade policial que está aí, para o Ministério Público, que também não é que o judiciário ou que os juízes não queira cumprir a resolução, ou queira tumultuar, mas nós precisamos, de fato, o que fazer quando o suspeito não está sob custódia do Estado. Veja, essa é uma questão muito interessante. O STF tem uma posição pacífica em julgamento de 2 ADPFs, que eu esqueci o número agora, proibindo a condução coercitiva para fins de reconhecimento. Então, é um debate muito grande, porque aqui nessa questão sobre o alcance dessas ADPFs, inclusive. Porque, assim, deixa eu reformular, porque, na verdade, o alcance das 2 ADPFs expressas é em relação à condução para fins de interrogatório, não para fins de reconhecimento. Então, só fazer um ajuste, por favor. As 2 decisões do Supremo proibiram a condução para fins de interrogatório. Você não pode interrogar o réu. Há um debate muito contra a sua vontade, como consequência do direito de não produção de provas contra si mesmo. Há um debate muito grande se esta decisão inclui ou não inclui a condução coercitiva para fim de reconhecimento. Uma questão é incontroversa. O réu não pode ser exigido do suspeito ou do réu uma postura ativa no reconhecimento. No sentido de fazer expressões, falar, gesticular. Ele não tem essa obrigação. Agora, ainda a jurisprudência majoritária, existe autores de sentido contrário. A professora Maria Elizabeth Queijo tem livro dizendo que, para ela, o réu o suspeito não pode ser obrigado a participar de reconhecimento.
O equívoco para mim dessa posição é quem produz a prova do reconhecimento não é o réu. Quem produz a prova do reconhecimento é a vítima ou testemunha. Então, se é a vítima ou testemunha que produz a prova do reconhecimento, não há problema de conduzir o réu para reconhecimento. Tá? Então, eu só quis fazer essa reformulação porque o alcance da DPF é para interrogatório, não é para reconhecimento. Então, o que fazer é conduzir coercitivamente o réu para que ele participe do reconhecimento, mas ele não tem aí a obrigatoriedade, como eu falei, de se você fica de um lado, vira para outro, faz todo aquele procedimento que é essa questão. Há um procedimento específico quanto ao reconhecimento espontâneo. Então, o que a gente pode... Veja, como eu volto a falar, nós precisamos diferenciar situações. Existem réus que a vítima já conhece aquele réu. Então, na hipótese de que a vítima já tem contatos com aquele réu anteriormente, seja por ser vítima, seja por morar no bairro, seja pelo tráfico, seja por uma série de situações, esse reconhecimento espontâneo é uma prova típica. Tá? Mas não há prejuízo de você realizar o reconhecimento de modo formal. Mas, para mim, esse tipo de prova pode e deve ser valorada. Tá? Só não podemos chamá-la de reconhecimento. Só não devemos chamá-la de reconhecimento. Por quê? Justamente, como eu falei, são situações diferentes. Uma coisa é uma vítima de assalto que nunca viu o assaltante, ou uma vítima de estupro. Outra coisa é um reconhecimento feito por alguém que conhece e sabe aquela pessoa, né? Essa questão, e aí a sua pergunta é muito importante, Mariana. Essa questão do acesso à vítima sobre fotos na nuvem do aparelho, etc., a posição hoje do Supremo Tribunal Federal é a seguinte: o acesso ao conteúdo de aparelho de celular apreendido precisa de ordem judicial. Então, a polícia precisa ter muito cuidado com isso, né? O STJ tem decisões negando esse acesso mesmo com o consentimento da vítima, com o consentimento do acusado. Eu volto a falar, a filmagem facilita a atuação policial. Se você filma que o réu, o investigado, concorda com acesso ao celular dele, facilita demais. Facilita demais. Por quê? Porque não é desconfiar da atuação policial. Não é achar que o policial está abusando. Não é isso. É uma questão de ser antinatural que uma pessoa queira piorar a situação dela própria. Então, por exemplo, uma dificuldade, dá um exemplo para te entender esse contexto hoje da jurisprudência dos tribunais superiores. O cidadão é preso em flagrante com droga na rua. Aí a prática policial vai até a casa dele e encontra mais droga na casa dele. Então, veja o que essa nossa naturalização faz para uma pessoa de fora do direito analisar isso. O cara foi preso em flagrante sem querer ser preso. Óbvio, ele queria fugir. Já agora que eu estou preso, vou me ferrar mais ainda. Vem aqui em casa e aumenta a minha condenação. Coloca mais coisas. Coloca mais... Isso é antinatural. Então, o problema desse tipo de atuação, eu volto a falar, eu não estou dizendo que é abuso da polícia, mas se a gente não mudar a nossa cultura, porque o que você está vendo hoje é o STJ anulando N condenações. Nós tivemos um absurdo, que é um absurdo objetivo, ninguém pode achar normal, chegou ao habeas corpus número 1 milhão no STJ. Em apenas 6 anos. Tá? Em 2019, se chegou ao habeas corpus 500 mil. Então, de 89 a 19, foram 500 mil habeas corpus. De 19 a 25, mais 500 mil. Então, assim, é impossível, por uma série de questões. E uma grande quantidade desse habeas corpus se discute matéria probatória, justamente relacionada à mudança da jurisprudência do STJ, tanto em relação a reconhecimento de pessoas, quanto a busca pessoal. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e ter esse equilíbrio no sentido de que estamos vivendo outro tempo. Esclarecer, algumas situações a vítima tem o aparelho roubado. Ah, não, tranquilo. Aí é tranquilo. Se a própria vítima faz esse acesso do celular que é dela, as fotos pertencem a ela, aí não há absolutamente
nenhum problema quanto a esse tipo de acesso e é claro, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, nem a polícia... É que eu falo, isso do ponto de vista teórico é impossível, isso não existe, mas é a vida como ela é. A polícia não consegue resgatar o celular, sabe a localização do celular, mas o celular está numa área do morro, numa área dominada pelo tráfico, que a própria polícia não consegue acessar. E aí você tem uma situação esdrúxula que não deveria existir, mas que quem atua na prática sabe como as coisas acontecem. Então a gente precisa ter este cuidado e ter toda essa cautela na hora de produção da prova. Eu não vejo, nesse caso, absolutamente nenhum problema se a vítima acessa a nuvem que pertence a ela própria. E se o cidadão bate fotos e está utilizando, é claro que aí nós temos que ter cuidado de não presumir que ele é o assaltante, por exemplo. Porque muitas vezes o celular tem um receptador. Aliás, 90% das vezes só tem um assalto porque vai ter um receptador. O cara não vai roubar 50 celulares para ele mesmo. Então, às vezes, quem está utilizando esse celular é alguém que não é, isso não significa necessariamente que ele foi o autor do furto. Enfim, todas as provas são relativas no processo, a gente precisa ter esse cuidado e essa cautela, né? Nós não podemos trabalhar com presunções em processo penal, especialmente presunções para condenar. Essa é uma questão importante. Não se pode criar também obstáculos artificiais para a condenação de culpados. Eu sempre digo isso. Às vezes, nós queremos um processo penal ideal que não existe lugar nenhum do mundo, porque seria impossível você realizar tal situação. Então, esse tipo de análise sobre... Por isso que eu acho tão importante, e o Supremo fez bem, no meu entender, de não aceitar a DPF que foi proposta contra o 563. Se chegou a ter uma DPF no Supremo para dizer que o princípio do prejuízo não se aplica no processo penal, porque uma parte da doutrina fala que toda forma é garantia, descumpriu forma está nulo. Não. Nós temos que ver, evidentemente, qual foi o prejuízo que aquele descumprimento de forma causou. Não se vai presumir nulidades. Né? Então, você pode ter descumprimento que não causa um prejuízo concreto, um prejuízo efetivo. Nesse caso, não há razão para decretar nenhuma nulidade, não há razão para decretar nenhuma sanção no processo. Então, essa atuação da vítima no reconhecimento é uma atuação muito importante, e também das testemunhas, porque o reconhecimento pode ser feito por vítima ou por testemunha, né? Não apenas a vítima faz reconhecimento. E lembrando que o reconhecimento de pessoas, ele não é só, às vezes, facial. Precisa ter muito cuidado com isso. Existem vários casos. Em Vitória, eu atuei processo que o reconhecimento foi de tatuagem na mão, tatuagem na perna. Então, é claro que 2 pessoas podem ter a mesma tatuagem, 3, né? Mas é claro que isso não significa que aquela prova é totalmente descartada. Num dos casos que eu atuei, o cara tinha a mesma tatuagem do Guga, rigorosamente, o Guga, o tenista. A defesa alegou, olha, a tatuagem é do Guga. Mas como eu disse, a tatuagem é do Guga, mas os tênis da vítima não são do Guga, né? Os tênis da vítima que estão com o réu, que foram encontrados na casa do réu, não são do Guga. Então, evidentemente, esse tipo... Porque se você for alegar só o risco em abstrato, você tem que ver, no caso concreto, se de fato existir 2 pessoas com tatuagem, se aquela questão gera uma dúvida razoável. Né? A dúvida razoável tem que ser analisada em abstrato e não à luz do caso. Ela não pode ser analisada em abstrato, mas tem que ser analisada à luz do caso concreto. Porque só no caso concreto, de fato, você pode verificar se a prova está ou não está sendo devidamente produzida e qual tipo de... Porque, veja, o Ferraioli fala bem isso. Nós precisamos aumentar o saber e diminuir o poder. Então, o juiz do processo penal, ele tem saber e tem poder. O saber é a prova. O poder é a interpretação da prova. Então, quanto mais a prova for técnica, quanto mais a prova for uma prova que forneça o mais objetivamente possível resultados
melhor será o julgamento. Então, a preocupação hoje é qualificar, a preocupação do STJ e do STF é qualificar, na medida do possível, as nossas condenações, né? Qualificar no sentido de que as condenações ocorram porque a pessoa é, de fato, culpada, né? Eu sempre lembro do professor espanhol Jordini Elva Fenol, que fala que a absolvição por falta de provas é um erro duplo do Estado. Ela é tecnicamente possível e necessária, mas é um erro duplo. Por quê? Porque se o réu era inocente, deveria ter uma sentença dizendo que ele é inocente, e não falta de provas. E se ele é culpado, errou porque foi absolvido um culpado. E a vítima tinha o direito de que o Estado tivesse uma prova efetiva, seja que se ele é culpado ou se é inocente, mas uma prova efetiva, e não julgamento por ônus de prova, um julgamento dizendo simplesmente que não tem provas suficientes. E nós sabemos que a maior parte das absolvições penais também no nosso país são com falta de provas, o que revela que, de um lado ou de outro, nós acabamos tendo uma atuação longe do ideal. Mas, enfim, eu gosto sempre, e para concluir, porque infelizmente eu tenho um compromisso, vou ter que me ausentar, agradeço a todos, ao professor Carlos Adriano e um amigo também que aceitou a inversão para eu poder falar primeiro. Eu gosto muito de uma frase do Zaffaroni, que fala que a impossibilidade do ideal não legitima a perversão do real. Então, o fato de nós estarmos longe do ideal ainda não significa que nós tenhamos que naturalizar ou aceitar um ideal tão perverso e tão equivocado na proteção de direitos fundamentais, que eu sempre lembro que no processo penal é direitos fundamentais do réu, mas é direitos fundamentais da vítima e da sociedade. Todos têm e precisamos ter os direitos fundamentais respeitados em todas essas esferas. Queria agradecer, muito obrigado. A todos e todas. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, falando para um auditório tão seleto, formular esses agradecimentos especificamente na pessoa do Dr. Ronald, Dr. Hermes Zanetti, agradecer aqui também a presença do meu colega, Dr. Américo Medeiros. Enfim, antes de falar, me apresentar, meu nome é Carlos Adriano, sou juiz federal, trabalho hoje em dia com a jurisdição criminal na 4ª Vara Federal Criminal do Rio, e atuo com a parte de equidade racial no âmbito aqui da seção judiciária. Eu sou presidente do Comitê Permanente de Equidade Racial e de Gênero, aqui da seção judiciária do Rio de Janeiro, e também em âmbito associativo, na Associação dos Juízes Federais, eu atuo na direção de Igualdade, Diversidade e Inclusão. Bom, eu recebi um tema bastante amplo para tratar aqui com os senhores. Eu vou tentar abordá-lo tão extensamente quanto possível nesse curto espaço de tempo. O objetivo aqui agora vai ser apresentar a Vossas Excelências e aos senhores o protocolo de julgamento com perspectiva racial, né? Eu espero conseguir passar aqui o que é o protocolo, mostrar que existem desigualdades raciais que justificam a existência desse protocolo, falar um pouquinho do marco legal, que são as normas obrigatórias que a gente deve seguir em matéria de equidade racial, e expor a estrutura do protocolo para facilitar depois a consulta dele, né? Então, ele traz os fundamentos da equidade racial, traz um guia de passo a passo. É importante falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Eita, eu acho que eu cometi um erro. Danusa, pode fazer o compartilhamento novamente, por gentileza? Senhores, o protocolo de julgamento ele é um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O público-alvo primário dele é o conjunto de magistrados, né, todos os ramos do Poder Judiciário. Opa, deixa eu passar aqui primeiro. Vamos lá, assumir o controle. Só um momento. Então, agora sim. Então vamos lá. Esse protocolo ele está ainda fresquinho, não há muita doutrina ainda sobre ele, não há muita jurisprudência, mas já houve uma série de artigos polemizando acerca da necessidade do protocolo, do cabimento do protocolo, mas para a gente ter uma base comum acerca da qual basear o restante
dessa explicação, eu acho que a gente pode começar dizendo que o protocolo ele consiste num conjunto de diretrizes e de roteiros, né, sobre os procedimentos jurídicos de variados ramos do direito, não trata só do direito penal e do processo penal, naquilo que tangencia a questão do racismo no Brasil, naquilo que tangencia a questão da equidade racial. Então, trata-se, sobretudo, de um instrumento de capacitação elaborado pelo Poder Judiciário. O público indireto dele termina por ser Vossas Excelências e todos os demais operadores do direito, porque também esses têm que estar atentos aos parâmetros pelos quais os magistrados vão trabalhar. E a ideia do protocolo é precisamente que passe a haver uma padronização do trabalho dos juízes no tocante a essa matéria. Boa parte da crítica que tem sido feita já ao protocolo para julgamento com perspectiva racial diz respeito à questão da imparcialidade. São críticas similares às que vinham sendo feitas ao protocolo anterior e parecido, que o CNJ havia editado alguns anos atrás, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. São críticas no sentido de que o protocolo levaria o magistrado a se afastar da situação de imparcialidade, que ele adotaria o interesse de uma das partes. Essa crítica, ela vem sendo tratada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo grupo de trabalho que elaborou o protocolo, como equivocada, né? A ideia que a doutrina processual mais moderna vem trabalhando acerca de imparcialidade é aquela que vincula a imparcialidade com uma reflexão acerca dos próprios vieses, uma reflexão acerca do ponto de partida do processo interpretativo que o intérprete realiza, né? Então, é importante que o juiz e que todos os intérpretes consigam refletir acerca do seu ponto de partida interpretativo, daquilo que condiciona o seu pensamento e a sua análise. Quando Vossas Excelências estiverem acompanhando ou conduzindo uma investigação, evidentemente vai haver uma série de decisões que não são necessariamente tomadas por um processo de pensamento puramente racional. Algumas são tomadas por instinto, outras são tomadas com base em rotinas, e sobre o momento em que a investigação deve terminar, sobre as perguntas que devem ser feitas a um depoente, e com relação a cada uma dessas condutas, desses momentos do processo de trabalho, é importante que Vossas Excelências mantenham o senso crítico aguçado, que consigam exercer essa autorreflexão de modo a evitar a reprodução de estereótipos raciais ou de processos de racialização. Fundamental aqui, com relação a essa crítica que vem sendo feita ao protocolo, é que ele não estabelece, ele não inova no direito para criar uma presunção do tipo indúbio, né? O nosso direito, ele não é a primeira vez que ele se afasta da ideia de um sujeito universal do direito. A gente já trabalhava com legislação consumerista, com direitos de empregados, e em muitas dessas áreas o legislador optou por adotar uma regra que, em algum momento, na ausência de outras provas ou na ausência de alguma outra compreensão, vai se adotar uma solução favorável aqui ao trabalhador ou ao consumidor. E isso não foi adotado, quer pelo legislador, quer pelo CNJ ao trabalhar o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O protocolo, ele é bastante extenso, tem 190 páginas, e está organizado em 5 sessões, e mais adiante eu creio que eu vou ter oportunidade de fazer pelo menos alguns comentários sobre cada uma dessas sessões do protocolo. Eu penso que antes de avançar, convém deixar aqui clara uma questão de nomenclatura que vai ser utilizada. Durante o tempo todo da minha fala, eu vou tentar fazer recurso ao conceito de raça, me referir a negros no Brasil. É verdade que o conceito de raça constitui, do ponto de vista da biologia e da medicina, uma absoluta falsidade.
não há distinções do ponto de vista médico, biológico, e que possam ser verificáveis experimentalmente, que justifiquem uma distinção de tratamento a pessoas consideradas brancas ou consideradas negras. Porém, os estudos de sociologia já há muito tempo realçam toda a relevância de você identificar como que a sociedade cria esses grupos, como que ela faz o processo de racialização e como que ela passa a distribuir diferentemente os bens dentro da sociedade. E, portanto, quando o legislador começou a estabelecer políticas públicas ligadas ao racismo, ele achou por bem tomar em consideração o conceito de raça exatamente para tentar desmantelar as estruturas de discriminação que havia anteriormente e que, em alguma medida, continua a haver no nosso país. O IBGE trabalha com o conceito de autodeclaração para definir quem são as pessoas negras. Então, os negros equivalem ao conjunto das pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas. No Brasil, de acordo com o último censo, os negros correspondem a 55,51% da população, brancos são 43%, e vai ser importante a gente manter isso em mente, porque eu vou querer trabalhar um pouquinho a questão da falta de representatividade de negros numa série de espaços de prestígio ou numa série de espaços em que são conferidos bens de valor às pessoas. Então, por que eu acho importante abordar essa situação? Porque antes da gente compreender o protocolo de equidade racial, convém que a gente admita que a perspectiva racial tem um valor, que ela é necessária para a nossa análise e que ela tem uma função. Então, eu vou tentar aqui falar de 3 funções da perspectiva racial. A primeira delas é trabalhar evidenciando desigualdades raciais que existem na atualidade no nosso país. Eu trago aqui um gráfico que mostra a diferença de renda domiciliar média, segmentada pelo critério raça. Então, durante boa parte das últimas décadas, a renda familiar de famílias brancas equivalia a mais do dobro da renda familiar das famílias negras. Em 2019, uma família de pessoas negras, em média, recebia o equivalente a $12, e essa média correspondia a $25 para famílias brancas. Essa desigualdade, ela se manifesta também em outras áreas, né? Eu vou falar aqui da educação e do... Eu acho que eu só tenho um, não. Eu vou falar da educação. O acesso ao ensino superior é um que se observa de forma muito flagrante essa diferença no acesso. Apenas 11% dos homens negros consegue terminar o ensino superior completo, dentre a população com mais de 25 anos, e esse percentual é quase o triplo no caso de mulheres brancas. No caso de homens brancos, também é elevado, o percentual, cerca de 25% dos homens brancos consegue terminar uma faculdade, uma graduação. Há uma representatividade, digamos, indesejada no sistema prisional. Então, a gente já viu que os negros compõem 55% da população, mas eles, depois, no sistema prisional, correspondem a quase 70% da população carcerária. A população branca se apresenta relativamente subrepresentada, e muitos autores consideram isso um indício do racismo estrutural, conceito que eu vou expor daqui a pouquinho. A gente pode pensar também na questão da representatividade analisando as próprias instituições em que a gente se encontra. O Conselho Nacional de Justiça, ele edita o Justiça em Números, um relatório, e ele faz outro relatório especificamente sobre a questão racial no judiciário, e ele já há vários anos faz levantamentos que mostram que, infelizmente, o percentual de magistrados negros está muito abaixo de 55%, está abaixo de 20% até. A situação é similar no Ministério Público, apenas 13,8% dos membros do Ministério Público são negros. Entre policiais civis do Espírito Santo, percentual um pouco maior, mas ainda não chega a 55%.
E então eu creio que essas estatísticas elas auxiliam a gente a compreender que, embora a gente não vivencie o mesmo tipo de processos de exclusão que já foram vivenciados no Brasil alguns séculos atrás, há a persistência de uma série de desigualdades que são evidenciadas quando se faz a segmentação da parcela de brancos e de negros no Brasil. Eu falei que eu ia apresentar 3 funções para a perspectiva racial. Eu quero aqui trazer nesse novo slide outro tipo de informação para fazer a gente pensar sobre o processo histórico que gerou essas formas de discriminação, de racismo no Brasil. Isso tudo para eu dizer que a perspectiva racial ela não faz sentido apenas para as instituições se sensibilizarem às desigualdades que existem hoje. Elas servem também para a gente se dar conta e se sensibilizar ao processo de exclusão que aconteceu com o passar do tempo. Muita gente coloca esse processo de exclusão como terminado com a abolição da escravatura. E, de fato, durante 3 séculos e meio da nossa história, a gente conviveu com uma economia e uma legislação que era fundada no conceito de escravidão, na ideia de que seres humanos podiam ser tratados como objeto. Isso, de fato, acabou em 1888, mas ainda assim, ainda após isso, o legislador continuou a editar leis que discriminavam já no plano abstrato. Então, faço aqui menção a 2 dispositivos de 1890, um relativo à política imigratória nacional. O Decreto 528, ele disciplinava a vinda de pessoas de fora do país, privilegiando claramente a vinda de europeus e não admitindo a vinda de indígenas da Ásia ou da África. Traduzindo, em termos legais, o pensamento da época no sentido de que o país só poderia se desenvolver, só poderia dar certo se houvesse um embranquecimento da população e a eliminação das influências negras da cultura do país. Isso foi um pensamento que durou bastante tempo. A gente pode ver aqui que em 1934, quando uma nova Constituição foi editada, ela determinava ao poder público que ele fizesse o fomento da educação eugênica, e a ideia da educação eugênica era basicamente essa. E, além disso, havia uma preocupação muito grande com relação à população negra ex-escrava, que estava liberta, de repente, no espaço público, e que já não podia ser reprimida da mesma maneira. Então, infelizmente, houve a utilização das instituições públicas para fazer repressão, por exemplo, de ajuntamentos de negros em espaços públicos, por meio desse crime que constava do Código Penal de 1890, que é o crime de capoeiragem. A gente tem um ponto positivo nesses 100 anos posteriores a 1888, que é o da Lei Afonso Arinos. Foi quando o direito brasileiro conheceu a inserção na política criminal de ilícitos penais, de racismo. Mas merece uma pequena crítica aqui o fato de que as penas eram muito baixas e essa lei, a Lei Afonso Arinos, na altura, tratava esses delitos como sendo contravenções. E, por fim, eu acrescento aqui uma menção, em 1978, a Lei 6.620, que modificou a Lei de Segurança Nacional para criminalizar a incitação ao ódio racial. Evidentemente, ninguém é a favor do ódio racial, porém, se a gente considerar que, em 1978, o Brasil vivia a ditadura militar, que o mundo ainda vivia a Guerra Fria, havia uma preocupação muito grande com as influências do comunismo em movimentos sociais. E nos Estados Unidos havia ganhado muito vulto o movimento de defesa dos direitos civis,
Diante desse contexto, torna-se assim bastante óbvio que o propósito da Lei 6.620 era tentar desarticular o movimento negro no Brasil e desarticular assim as reivindicações que pudessem ser feitas com relação à temática racial. Bom, eu creio que, além dessas duas funções que eu mencionei, né, a perspectiva racial ela pode trazer um derradeiro contributo, que é obrigar-nos a admitir que as nossas instituições falham, e falham gravemente, ao processar casos que envolvam racismo e a processar outras demandas ligadas a interesses das populações negras no país. Eu trago aqui com esse slide uma referência a um caso que foi julgado bem recentemente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil. Ele teve a sentença publicada até depois do protocolo, saiu agora em fevereiro deste ano. E eu vou tentar resumir aqui os fatos do caso, as considerações, que é realmente só para contextualizar assim, essa última função da perspectiva racial. Esse caso, que foi a julgamento pela Corte Interamericana, ele tratou de fatos bem antigos aqui no Brasil. Então, na cidade de São Paulo, havia uma empresa, uma seguradora chamada Nipomed, que decidiu contratar novas pessoas para vagas de pesquisador e fez um anúncio no jornal colocando lá o período de candidaturas em que iam ser realizadas entrevistas. As pessoas cujos sobrenomes constam aqui do caso, né, dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes, compareceram. São duas mulheres afrodescendentes, salvo engano, Neuza e Fabiana, o nome delas. São pretas mesmo, não havia muita margem para dúvida. Pretas, retintas. Elas compareceram para realizar a entrevista e o recrutador ele se negou a fazer a entrevista, alegando que as vagas já estavam todas preenchidas. Ele não aceitou sequer que elas preenchessem assim, o formulário. Bom, na mesma tarde, esse foi o azar dele, uma amiga das duas, que é branca, compareceu à empresa, foi entrevistada e foi imediatamente contratada. E não só, o recrutador ainda virou para ela e falou que se ela conhecesse outras pesquisadoras como ela, era para avisar que ainda havia vagas e para indicá-las para comparecerem ali e serem entrevistadas. Bom, diante disso, as duas vítimas se dirigiram à delegacia, isso foi lá em São Paulo, fizeram o registro de ocorrência. O Ministério Público, alguns meses depois, ajuizou a ação penal. E, de modo geral, a ação penal ela transcorreu, na primeira instância, com alguma tranquilidade, de forma até relativamente rápida. Salvo engano, foi em março, em março de 98, que aconteceu essa negativa, em que o recrutador se negou a entrevistar as duas pesquisadoras, e já em outubro do ano seguinte, o caso chegou à sentença. Teve a instrução, foi a sentença, só que no primeiro grau o juiz absolveu, considerou que as provas eram insuficientes para afirmar o dolo. Depois, em segundo grau, houve ali uma complicação, porque num primeiro momento, ao julgar a apelação do Ministério Público, o TJ de São Paulo disse que a prova era suficiente, mas que configurava-se a prescrição. E aí o Ministério Público teve de embargar declarações para dizer, olha, racismo é crime prescritível, para depois o TJ de São Paulo afastar a questão da prescrição e manter a condenação. A isso se seguiu, infelizmente, uma ação de revisão criminal, e aí em 2009, né, muitos anos depois, o TJ de São Paulo chegou à conclusão de que a prova era insuficiente para a caracterização do dolo. Então, absolveu, né, deixou o réu sem punição. A Corte Interamericana, ela analisou o caso, porque foi levada a ela a questão sobre se houve descumprimento por parte do Brasil das cláusulas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos
e da Convenção Interamericana de Repressão ao Racismo, Discriminação e outras formas de intolerância racial. A Corte Interamericana considerou que sim, que houve falhas. Ela salientou a demora processual, passaram-se mais de 10 anos. Ela salientou a incorreção da aplicação da prescrição. Ela disse que o Brasil terminou por colocar um patamar de exigência probatória tão alto que seria inviável o cumprimento das normas da Convenção. Não seria possível fazer as punições por crime de racismo, porque ela avaliou a produção da prova feita e considerou que as testemunhas foram bastante contundentes e que estava evidenciado o dolo, estava evidenciada a finalidade de discriminação racial da parte do recrutador. Então, com esse tipo de atuação, infelizmente, o Brasil terminou por garantir a impunidade do réu, o que também viola as convenções das quais o Brasil é signatário. Bom, diante disso, seguiu-se a condenação do Brasil, né? Há várias medidas de reparação às vítimas, eu destaco duas, né? Houve indenização que deve ser paga pelo Brasil, um pedido de desculpas, tem a publicação da sentença da Corte Interamericana, mas o mais relevante que eu queria destacar aqui, né, por um lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela mostra que o nosso país tem respostas institucionais falhas quando se trata da repressão a delitos ligados ao racismo, e por outro, parte da condenação dela foi a determinação de que sejam adotados protocolos de julgamento e investigação em casos de discriminação racial. A Corte Interamericana ela considera que a discriminação racial está ligada a uma violação do direito à igualdade e que há um dever de diligência reforçada por parte dos Estados signatários de investigar e reprimir esses crimes. Então, a determinação foi voltada especificamente para o Judiciário, para o Ministério Público de São Paulo, porém, eu creio que é fácil fazer a generalização dessa determinação. Então, eu espero ter convencido minimamente quanto à necessidade dessa perspectiva racial, e aí eu queria salientar que ela não existe agora no nosso ordenamento jurídico enquanto um mero desejo filosófico do Conselho Nacional de Justiça ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos no nosso ordenamento uma série de normas legais que determinam a atenção aos interesses da população negra. Então, para já, a gente pode lembrar de algumas disposições da Constituição, que em 88 firmou de forma bastante inovadora um viés assim, multicultural, determinando não só a tutela da cultura afro-brasileira, como também a proteção das comunidades quilombolas, e essa proteção ela não apenas das terras, mas também dos aspectos imateriais ligados às comunidades quilombolas, também a proteção da cultura deles. E determinou, a Constituição ela traz uma cláusula de proibição de toda forma de discriminação e ela inovou com relação à Lei Afonso Arinos, determinando que o racismo não poderia mais constituir simplesmente uma contravenção, deveriam se tornar crimes, deveriam ser inafiançáveis e deveriam ser imprescritíveis. Bom, de lá para cá, me parece que houve um movimento bastante positivo da parte do legislador. Se num slide anterior eu tive de mostrar que nos 100 anos seguintes a 88 houve muitas leis discriminatórias, nesse período posterior agora a 1988, a gente tem uma sólida construção do direito antidiscriminação de viés racial no país. Então, em 89 tivemos a nossa atual lei de racismo, de crimes de racismo. Em 95 foi proibida a demissão discriminatória. Também no âmbito trabalhista, em 99, o legislador resolveu deixar claro que eram proibidos anúncios com requisito racial, ou que também era proibida a diferenciação de salários. Parece, às vezes, estranho falar em proibição de anúncios com requisito racial,
Mas não faz muito tempo que nós tínhamos anúncios que pediam moças de boa aparência, né? E isso era bastante bem entendido, bastante bem compreendido na sociedade do que se tratava. Em 2003, nós passamos a ter a Lei 10.639, determinando que as escolas incluíssem nos seus currículos aulas sobre cultura e história afro-brasileira. E temos, naturalmente, a política de cotas. Em 2005, o ProUni, em 2012, a lei de cotas nas universidades públicas, e em 2014, as cotas de 20% no funcionalismo público federal. Merecem destaque também, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que traz inúmeras disposições relativas a políticas de saúde, de segurança pública, sempre determinando um princípio de não discriminação nas relações entre o Estado e o cidadão. E, por fim, em 2022, tivemos o Decreto 10.932. Esse decreto ele constitui uma inovação bastante interessante, porque ele incorpora com um status equiparado à norma constitucional a Convenção Interamericana contra o Racismo. É importante aqui salientar que o Constituinte ele previu essa forma diferenciada de incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos e que até agora as temáticas que justificaram essa incorporação foram duas, né? A Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência e a questão racial, né? Essa convenção sobre a qual vou falar brevemente. Então, eu queria só destacar alguns pontos dessa convenção, porque ela terminou por deixar clara a posição do Brasil com relação a tópicos que já suscitaram bastante controvérsia. Alguns deles já estavam até esclarecidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de ADIs e de ADPFs. Mas vamos lá. O artigo 4º, ele trabalha que a obrigação dos Estados signatários de prevenir e reprimir crimes racialmente motivados, o financiamento de materiais racistas, qualquer pesquisa genética com finalidade eugênica e materiais pedagógicos com estereótipos raciais. Há um grande debate sobre a utilização dos livros, das obras de Monteiro Lobato, por exemplo, né? E essa disposição da Convenção, por exemplo, parece sugerir que, pelo menos enquanto material didático, esses textos que contenham estereótipos raciais, ou pior ainda, manifestações de racismo, esse tipo de material não deve ser utilizado no ensino em sala de aula. O artigo 5º ele trabalha aqui a obrigação dos Estados na promoção de ações afirmativas, quando for necessário para a promoção da igualdade. O artigo 9º vai falar da representatividade. Aí eu lembro Vossas Excelências, os senhores, das estatísticas que eu mostrei anteriormente, e do fato de que, infelizmente, essa representatividade está em falta ainda em muitas searas. E o artigo 8º diz respeito assim, um pouco mais ao nosso território, né? Vai falar da necessidade do tratamento não discriminatório dentro do sistema de justiça. Bom, então, para transformar esse marco legal em realidade, ou pelo menos para favorecer que ele mais frequentemente se torne realidade, foi editado o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial. A ideia do protocolo, em linhas muito gerais, é de que a gente falha com relação às vítimas de crimes racialmente motivados, crimes de racismo, injúria racial, pessoas que sofrem redução à condição análoga de escravo. E a gente falha por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão próximas dessa realidade ou que tomam conhecimento dessa realidade, elas terminam por naturalizar a exploração da pessoa negra, né? Ou terminam por, nesse processo de naturalização, terminam por questionar se há ali um fato grave ou se há apenas uma dinâmica que seria normal, foi uma brincadeira, foi apenas um estresse. O protocolo ele frequentemente faz referência a esses processos de
Opa! Esses processos em que as pessoas minimizam a, a gravidade dos delitos raciais. E, por outro lado, há processos em que as pessoas negras elas aparecem como réus, como acusadas, e há uma série de procedimentos que, realizados de modo indevido ou com atenção insuficiente, terminam por gerar danos, e aí geram danos a todas as pessoas, mas geram danos de forma desproporcional às pessoas negras. Então, para introdução do protocolo, esse documento ele trabalha aqui os fundamentos, os seus princípios fundamentais, e ele faz remissão aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação da discriminação, de qualquer forma de discriminação. Com relação aqui à igualdade, ele trabalha ali a distinção entre os 3 sentidos de igualdade, a questão da igualdade formal. A lei não deve, em abstrato, dar um tratamento diferente de forma injustificada às pessoas. Trabalha a questão da igualdade material, que é a necessidade de que, pelo menos com relação a um mínimo, as pessoas tenham acesso a oportunidades, né, igual acesso a oportunidades. E a questão da igualdade enquanto reconhecimento, que é a capacidade das pessoas com diferentes culturas, diferentes identidades, exercer essas identidades, exercer essas culturas e serem reconhecidas enquanto tais, sem serem nem discriminadas, nem, digamos assim, ignoradas. É a ideia de igualdade enquanto reconhecimento. Então, a partir daí, o protocolo ele salienta que aquilo que se chama hoje em dia de equidade racial é basicamente uma alusão, então, a essa busca por igualdade material e igualdade enquanto reconhecimento na seara racial. Essa primeira sessão do protocolo ela se dedica, então, aos princípios fundamentais, e a sessão seguinte vai trabalhar uma série de conceitos. Eu não vou abordar todos, eu recomendo a leitura mais atenta. Eu queria só passar pelas ideias de racismo estrutural e racismo institucional, sendo o racismo esse conjunto de teorias e de ideologia voltados para justificar a superioridade de uma raça branca sobre outras raças, nomeadamente a raça negra, que é, como eu já disse, as ideias do racialismo científico, ao princípio eu já expliquei, que não se sustentam. E a partir da ideia de racismo, a ideia mais tradicional, os autores que trabalham a questão da equidade racial, eles vêm destacando a necessidade de se trabalhar as dinâmicas que não são intencionais, né? Mas que mesmo assim terminam por reproduzir desigualdades raciais. Então, a ideia de racismo estrutural diz respeito ao conjunto de processos sociais que naturalizam a reprodução dessas desigualdades sociais no seio da nossa sociedade. Como a gente viu, há desigualdade de renda entre brancos e negros, há desigualdade no acesso à educação, há desigualdade na seletividade penal, não é? Pelo menos na prisional. Então, essas são áreas, são temas, né, em que a gente pode, pelo menos, suspeitar que há um processo de racismo estrutural em curso. Né? O racismo institucional é um conceito utilizado mais por autores que querem fazer uns estudos mais particulares sobre o que acontece no seio de determinadas instituições ou de determinadas empresas. Então, eles vão avaliar por que dentro da empresa X ou de um conjunto de empresas de um determinado segmento de mercado não há muitos gerentes negros ou não há muitos executivos negros. Há muitos estudos sobre racismo institucional que dizem respeito à atividade policial. Então, estuda-se bastante bem a questão das abordagens policiais seletivas, a questão do encarceramento majoritariamente negro. São temas que são estudados para avaliação do quanto de racismo institucional está ocorrendo no Brasil nesse momento e do que pode ser feito para diminuir esse racismo institucional. Portanto, não quando se fala no combate ao racismo, não se fala exclusivamente no combate a pessoas
mal intencionadas e que estão reproduzindo uma ideologia explicitamente racista. A Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, ela trabalha os conceitos de preconceito, intolerância e discriminação racial para dizer isso. Então, a ideia de preconceito racial é aquela avaliação que se faz de um grupo com base em ideias preconcebidas sobre raça. Então, é uma coisa que pode permanecer só no campo das ideias, aliás, né? Então, você vai dizer, negros são assim, negros são assado. Recentemente teve um julgamento de um prefeito que estava falando que a prefeitura dele fazia um trabalho mais perfeito, um trabalho de branco, né? Então, a gente tem aqui uma associação feita com preconceito racial. A ideia de intolerância é uma que já traduz uma atitude da pessoa de hostilidade ou de perseguição. Ela até pode não se traduzir em uma ação que invada a liberdade de uma pessoa negra específica. A intolerância, ela frequentemente vai se manifestar como agressão, mas nem sempre. Pode ser um ataque a local de culto religioso, pode ser só um discurso de ódio. E a gente vê que aqui a gente vai trabalhar a ideia de condutas intencionais. Mas a gente, quando passa para a discriminação, a gente vai ver que a discriminação racial, ela se divide entre a direta e a indireta. E na discriminação racial direta, a gente tem o tratamento diferenciado, de maneira injustificada, que se dá a um grupo racial, a negros, por exemplo. Então, isso podem ser as condutas que constavam da Lei Afonso Arino. Então, negar emprego a alguém com base na raça, negar matrícula numa escola, são condutas de discriminação racial. A discriminação indireta é aquela que às vezes é praticada por uma norma aparentemente neutra, mas que tem um impacto desproporcional sobre um grupo minoritário. Então, os estudos de equidade racial vão incluir, entre as formas de discriminação indireta, as situações de decisões de reurbanização numa cidade, que, por um acaso, vão afetar, vão desapropriar as pessoas que moram ali numa comunidade em que a maior parte das pessoas são negras. Ou então, houve uma situação que tivemos aqui no Rio, alguns anos atrás, de, durante o verão, haver abordagens policiais sistemáticas a adolescentes, mas apenas em linhas de ônibus que vinham de determinados bairros da cidade. Então, são formas de discriminação indireta. A pessoa que está executando aquilo, que está participando daquela ação, não necessariamente está atuando com dolo específico de fazer a distinção racial, mas, mesmo assim, isso deve ser uma conduta que deve ser analisada para, quando se pensar em políticas públicas, se pensar numa forma de superar essa situação. Bom, o nosso protocolo de julgamento, ele traz um conjunto, como eu disse a princípio, de diretrizes e roteiros, e um dos roteiros mais importantes que ele traz é esse guia passo a passo que compõe a terceira sessão inteira dele. Então, esse guia passo a passo é uma forma que ele coloca para o magistrado pensar sobre o que ele faz desde o momento em que ele acessa uma pessoa, né, até o momento em que ele processa depois uma decisão acerca do que foi colocado para ele. E é um tema muito relevante também para o Ministério Público e para as polícias, porque pode ser um modo semelhante de análise pode ser adotado também por vossas excelências, pelos senhores no seu dia a dia. Há 5 fases aqui que são colocadas no protocolo, que eles destacam, né? Na fase de aproximação dos sujeitos, a ideia que o protocolo coloca é de se promover uma escuta verdadeiramente qualificada. Ele diz que boa parte dos problemas que acontecem quando pessoas negras procuram ou chegam no judiciário, ou na polícia, ou no Ministério Público, ou em outros órgãos públicos, boa parte do problema está em não se ouvir tudo que ela fala, ou não se ouvir o quanto ela fala. O protocolo destaca o quanto que, nas denúncias de racismo, muitas vezes a vítima ela toma coragem para ir fazer uma notificação ou um registro de ocorrência, assim, da 7ª, 8ª vez que aquilo já está acontecendo. Então,
a pessoa muitas vezes já chega sem confiança de como vai ser atendida pelo poder público e, portanto, é muito importante que o agente, ouvindo, ele pratique não só a empatia, mas como ele identifique momentos, perguntas específicas a fazer para tentar compreender melhor a vulnerabilidade do ponto de vista racial a que essa pessoa possa estar sendo submetida. A ideia também, muito importante, de utilização de linguagem acessível, de evitar termos muito técnicos para facilitar a comunicação, de você estruturar um ambiente acolhedor, um ambiente que seja seguro, e isso, nomeadamente no caso de crianças e adolescentes negras, obviamente válido também para crianças e adolescentes não negras. O protocolo ele destaca a necessidade de se fazer uma análise interseccional. Então, chegou numa delegacia de violência doméstica uma mulher fazendo uma queixa, é necessário também avaliar não só a vulnerabilidade de gênero a qual ela está submetida, mas avaliar se ela está ali subordinada também a uma discriminação racial, que é possível que esteja em superposição acontecendo. A ideia da análise interseccional é de que uma mesma pessoa pode estar permeada por inúmeras vulnerabilidades. Então, ela pode sofrer discriminação etária, racial, de gênero, e é muito importante que nesse primeiro contato o agente público ele esteja atento a todas essas situações, porque isso também vai impactar depois a avaliação de risco para definir quais são as melhores medidas de segurança a serem recomendadas. Então, o protocolo ele propõe uma série de perguntas orientadoras, não são só essas que eu pus aqui, né, mas ele propõe que o magistrado, que o agente público pense se a qual tipo de rede de apoio aquela pessoa vai ter acesso, né, e que a pessoa tenha assim, senso crítico de pensar que as informações que chegam a ela podem já chegar enviesadas. E que se houver o risco de enviesamento, de que uma outra pessoa com estereótipos raciais, de que uma pessoa mesmo racista possa ter deformado as informações, cumpre ao agente público, diante dessa suspeita, buscar novas fontes de informação para confirmar ou afastar essa suspeita. Ao tratar das medidas de proteção, o protocolo ele destaca algo que eu já adiantei, que é a necessidade de se utilizar a perspectiva racial para definir qual é a dimensão do risco a que a pessoa está subordinada, qual é o gênero de risco e qual é o tipo de medida adequado a se conceder, sendo bastante necessário tanto conferir o afastamento do agressor, como providenciar, na medida do possível, o suporte psicológico para que haja a contenção dos danos já causados. Na etapa seguinte, o protocolo, em termos de instrução processual, ele recomenda que o magistrado, o membro do Ministério, e aí eu acho que isso vale para o membro do Ministério Público, eu acho que isso vale para a autoridade policial, o protocolo ele recomenda que o magistrado assegure um ambiente respeitoso e uma escuta livre. Até sobre esse ponto, eu acho que é bom destacar que o Conselho Nacional de Justiça vem sendo bastante rigoroso. Ele, creio que foi no final do ano passado, ele aplicou uma penalidade ao magistrado que não cumpriu esse dever de assegurar um ambiente respeitoso em audiência. Foi um caso no Amazonas, até de tribunal de júri. O magistrado não fez nada. Era um caso de júri e foi, salvo engano, até o promotor que estava atuando no júri terminou por usar expressões um bocado indecorosas relativamente à vítima e também com relação à advogada de defesa. Acho que a frase que ele utilizou na altura era que numa comparação entre a advogada e uma cadela, que aquilo era ofensivo para a cadela. Era algo desse gênero. E o Conselho Nacional de Justiça, ele fez análise da conduta do magistrado e disse que o fato do magistrado ter ficado inerte era inaceitável. Então, que ele aplicou uma penalidade de censura ao magistrado na ocasião. Então, eu creio que isso é mais um dos sinais das obrigações que o Conselho Nacional de Justiça indica que
que a gente tem, que nós magistrados já tínhamos, na verdade, mas com relação às quais devemos estar mais atentos. Retomando aqui o protocolo de julgamento, ele, no tocante à instrução processual, ele também determina que se faça a crítica de laudos periciais que apareçam com enviesamentos. Então, eu não estou visualizando isso tanto na seara criminal, embora possa ser o caso de aparecer, né? Mas a gente tem, por exemplo, perícias médicas no direito previdenciário para verificar se a pessoa tem direito a um benefício por estar incapaz para o trabalho. E é importante verificar se, por exemplo, se um médico que atua junto ao juízo como auxiliar, se ele sistematicamente diz que as pessoas negras são sempre capazes, né? E as únicas que estão incapazes são brancas. Cumpre ao magistrado analisar esses enviesamentos. Por fim, é muito importante desenvolver uma habilidade de formulação de perguntas sem estereótipos, né? De evitar que estereótipos raciais permeiem a nossa atuação enquanto agente público, né? Isso cria um impacto também sobre as pessoas que estão ouvindo aquelas pessoas, que podem ser os advogados, podem ser as pessoas que vão responder aquelas perguntas. Então, o protocolo ele realça muito a necessidade de se evitar minimizar a gravidade daquilo que é relatado pelas vítimas de crimes raciais. Então, questionar se isso foi mesmo racismo, não foi só um mal-entendido, que isso é uma pergunta a se evitar. A análise deve ser feita, naturalmente, pelo agente, posteriormente, com base em critérios tão objetivos como possível, mas essa pergunta ela termina por revitimizar, né, a pessoa que já passou por uma situação de preconceito e de discriminação, já foi colocada para baixo, já não sabia se valia a pena levar isso ao poder público e se defronta com a necessidade de se justificar mais uma vez. Então, não fazer essa pergunta é até algo que fortalece um pouco a confiança dessa pessoa depois nas instituições. Bom, questionar cabelo crespo, ou por que a pessoa está usando um black power, ou as vestimentas, é também uma coisa indevida. Não utilizar a cor da pele como critério de suspeição. O Supremo Tribunal Federal teve um debate sobre isso no ano passado, no julgamento do habeas corpus, que tratava exatamente do perfilamento racial. Ele até considerou que, no caso, não houve perfilamento racial. Aquilo envolvia a abordagem de uma pessoa na rua, e depois dos depoimentos dos policiais, a primeira frase, em ambos os casos, lá nos termos de depoimento, era avistei um homem de cor preta. O ministro Fux, até num dos debates, disse que isso era por ser criticado, mas o Supremo depois considerou que aquilo vinha seguido de outras circunstâncias, outras características que justificavam a abordagem policial na situação. Mas, de fato, convém que nós estejamos atentos, até para, de forma inconsciente, não decidir, no momento da abordagem, de definir quem se aborda. É importante ter essa clareza de que não foi só a questão racial que me levou a isso, né? E poder depois justificar quais são os critérios objetivos que permitiam caracterizar a fundada suspeita. O protocolo ele também aconselha não usar o bairro de moradia para fixar a conduta praticada, né? E a não usar a cor da pele para deduzir intelectualidade ou classe social, que é algo que pode transparecer em algumas perguntas de cariz preconceituoso. Aqui as últimas etapas talvez sejam mais importantes para magistrados, mas eu creio que elas são também relevantes para vossas excelências. Então, na valoração da prova, o magistrado ele deve fazer essa avaliação sobre a ausência de uma prova relevante. Então, se havia alguma coisa que podia lançar luzes sobre o caso e que deixou de vir ao processo, e por que o protocolo pede isso? Porque
porque ele diz que a gente deve ter uma preocupação com pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam à justiça. Então, podem ser pessoas que não conseguiram fazer a prova. E aí, sobretudo em casos cíveis, o magistrado ele tem assim uma latitude maior para determinar de ofício a produção da prova. Bom, além disso, o magistrado ele deve valorizar os depoimentos das vítimas na medida do possível, sobretudo naqueles crimes em que não há possibilidade de se localizarem testemunhas, e deve identificar se as provas estão imbuídas de estereótipos raciais. Na linha do que eu já adiantei, já falei em outros momentos, é possível que as informações já cheguem com algum grau de enviesamento. Por fim, o protocolo ele destaca muito a importância de se dar concretude à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, às normas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos essa convenção que eu mencionei aqui, de combate ao racismo, intolerância e discriminação racial, e nós temos uma série de outras convenções do Sistema Global de Direitos Humanos, também podem ser relevantes para casos concretos. Além disso, o protocolo de julgamento, ele realça uma série de resoluções do CNJ. Eu não vou aqui me repetir, eu não vou repetir as instruções do meu colega, né, o professor Américo BD, que já falou da resolução 484, que trata do reconhecimento de pessoas. Mas, para além dessas, o protocolo faz remissão a várias outras, inclusive destacando a possibilidade de tratamento por analogia entre normas que não são especificamente de equidade racial para pessoas negras, mas que podem ser aplicadas por analogia para dar concretude maior aos direitos dessas pessoas. Então, por exemplo, para tratar de direitos quilombolas, o protocolo sugere a aplicação analógica de resoluções sobre direitos das populações indígenas. Enfim, depois dessa sessão que é sobre o guia prático, o protocolo ele traz uma quarta sessão, em que ele vai abordando vários tópicos atinentes a vários ramos do direito constitucional, direito previdenciário, direito do trabalho. Então, ele vai trazendo ferramental conceitual e doutrinário para que nós consigamos trabalhar quando a gente se defronta com os temas que são ali levantados e que são temas que podem ter impacto sobre as pessoas negras. Com relação à segurança pública e ao direito penal, eu creio que os dois temas mais relevantes são do reconhecimento de pessoas, tema que foi bastante desenvolvido pelo professor Américo BD, e o tema dos estereótipos raciais na justiça criminal. O protocolo ele destaca o quanto que a nossa cultura foi desenvolvendo figuras similares à da tia Anastácia e também em novelas, a ideia da mãe preta, a ideia da mulher que se dedica e que trabalha, que está sempre à disposição. E ele destaca o quanto os estudos de equidade racial vêm demonstrando que há uma série de situações em que denúncias sobre trabalho escravo contemporâneo não são adequadamente levadas a cabo por conta desse estereótipo, por haver uma naturalização do sofrimento das condições de trabalho dessas mulheres pretas, sobretudo de mais idade. Eu creio que os senhores já devem ter ouvido referências em outros momentos, por outras pessoas, até mais gabaritadas do que eu, não é? No sentido de que há inúmeros estereótipos que colocam o jovem negro como especialmente ameaçador, como alguém que vai ameaçar fisicamente, intelectualmente, que vai destruir valores. E isso o protocolo destaca que pode afetar tanto as avaliações inconscientes como conscientes de situações como, por exemplo, as de crime de tráfico, em que diante de uma pessoa que é encontrada com droga, é necessário definir se ela vai ser enquadrada como usuário ou como traficante. Se ela vai ficar no artigo 28 ou no artigo 33. O Supremo Tribunal Federal já também recentemente tentou avançar na criação de um critério um pouco mais objetivo para
para evitar exatamente a influência de estereótipos raciais aqui, mas eu creio que isso é um assunto que ainda pode ser aprofundado por nós no dia a dia, né? Nós, os profissionais do direito. A última sessão do protocolo, então, é dedicada a quais estratégias que as instituições vão adotar para que o protocolo se constitua uma realidade. Então, como eu disse ao princípio, o protocolo é um instrumento de capacitação. A ideia dele é tentar garantir que a atuação de juízes seja menos sujeita a falhas. E aí as estratégias sugeridas aqui são os cursos de capacitação continuada, né? A fiscalização pelas corregedorias. As corregedorias têm que adotar também a perspectiva racial e valorizar, analisar se a perspectiva racial deixou de ser utilizada em momentos chaves em que a legislação, em que o direito antidiscriminação exigia que ela fosse adotada, né? E o protocolo ele também recomenda que haja um maior encaminhamento das notícias de racismo para apuração pelo Ministério do Trabalho ou pela polícia e pelo Ministério Público, quando essas notícias chegarem às instituições, nomeadamente ao Poder Judiciário, dentro de um processo. Podem ser notícias de racismo praticado em audiência, pode ser notícias de racismo praticado dentro do prédio da Justiça, mas às vezes aquilo chega como uma história secundária desenvolvida dentro de um processo que tem um outro assunto completamente diferente. Então, eu gostaria de sensibilizar, de convidar Vossas Excelências e os senhores a levar as ideias do protocolo para as suas instituições. Como eu adiantei, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já destacou a necessidade de que polícia, Ministério Público e Judiciário adotem uma padronização de procedimentos e que se capacitem nessa área. E, portanto, eu faço constar aqui as principais vantagens da adoção desse protocolo. O próprio protocolo lista a maior parte delas, né? Essa capacitação propicia que a gente se torne mais sensível aos preconceitos que a gente pode ter desenvolvido, que se efetive mais a legislação antidiscriminação, ou seja, que se puna melhor tanto as pessoas negras que são acusadas, no caso delas serem culpadas, evidentemente, como se punam as pessoas que praticam crimes racialmente motivados. Então, a adoção do protocolo propicia uma maior aplicação das normas internacionais, melhora o acesso à justiça, permite melhorar a comunicação entre juiz e parte, Ministério Público e cidadão, permite materializar a igualdade e permite fazer com que o cidadão enxergue, né, uma diminuição dos processos de racialização, de reprodução das desigualdades raciais no seio das nossas instituições. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui feita, né, para os senhores pensarem em como no seu dia a dia é possível lidar melhor com casos de discriminação racial, em como que é possível atender as pessoas negras que chegam em situação de vulnerabilidade, em como que é possível evitar que estereótipos raciais sejam reproduzidos no local de trabalho. Esse é o convite que eu quero deixar aqui feito aos senhores. E essa era a síntese, né? Eu espero não ter corrido muito, mas a missão era deixar os senhores com uma ideia boa do que o protocolo compreende. Muito obrigado a todos pela atenção.